pupilinhos, tudo bom com vocês? E hoje eu estou trazendo este modelo de resolução de exercício que vocês gostaram bastante, exercício na tela, resolução comentada, detalhada, e trago hoje figuras de linguagem, um assunto que cai bastante nos vestibulares e principalmente no Enem, tudo bem? E claro, concursos públicos, alguns concursos também pedem, vocês vão ver algumas questões por aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a resolver, mas antes, cadê aquela inscrição marota, aquela inscrição bonita? Cadê aquele like que aquece o coração dessa professora e que faz esta aula chegar em mais alunos e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais? Então, deixe seu joinha aí, porque ajuda bastante a gente. E claro, as inscrições para a nossa nova turma já estão abertas no nosso site, então confere lá no redaçãoegramática.com.br, correção de redação detalhada e cursos completos com videoaulas, tá bom? Vamos lá, figuras de linguagem, vamos começar a resolver aqui os exercícios. Exercício número 1 aí na tela, deixa eu ativar aqui a minha caneta e vamos lá. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Então, ele coloca uma frase, na frente ele escreve qual é a figura de linguagem e nós vamos analisar e verificar se é ou não, né, a figura de linguagem correta que ele insinua. Lembrando que aqui no nosso canal a gente já tem a aula sobre figuras de linguagem, basta clicar aqui em cima e também na descrição do vídeo eu vou deixar a aula para vocês, tá bom? Vamos lá! O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. E tem ali então a prosopopeia. Ele fala que a prosopopeia, para quem não lembra, prosopopeia vou até anotar aqui para você lembrar, faça aí a sua anotação, é a personificação de algo, de um ser inanimado, né? Então parece que eu estou dando características de uma pessoa para algo que não é uma pessoa. Então eu falo assim, o jardim observava as crianças brincando. Então o jardim o observa, então parece que é uma pessoa. Então eu falo assim, o céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. O céu vai se tornando roxo, principalmente aqui, ó, a cidade aos poucos agoniza. Então, eu estou dando uma característica de morrer, de agonizar para esta cidade. Então, sim, existe uma personificação, beleza? E ele riu frouxamente, um riso sem alegria. Pleonasmo, né? Aquela ideia, né? Que a gente duplica a ideia, mas para gerar um efeito de sentido. Lembrando que existe o pleonasmo e o pleonasmo vicioso, que aí sim é um erro, tá bom? E eu explico isso na aula para vocês. Olha aqui. Ele riu frouxamente, um riso. Existe sim um pleonasmo para gerar efeito de sentido, então também está correta. Letra C. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Ele está falando aqui que é uma metáfora, então a gente tenta analisar. Peço-lhe 1000 desculpas. Quando eu falo 1000 desculpas, eu estou fazendo o quê? Um exagero, né? Não é uma metáfora, eu estou exagerando. Existe uma outra figura de linguagem que trata sobre o exagero, né? Chorei um rio por você. Não enche um copo americano, que a gente sabe que não enche. Mas aí você fala, chorei um rio pelo nosso amor. É o exagero. Quando a mãe fala assim, já falei 1000 vezes que não é para fazer isso. Ou seja, a figura de linguagem que ocorre aqui, nós analisamos que é a hipérbole, que é o exagero. Todos nós somos muito hiperbólicos, exagerados, não é verdade? Então, vamos verificar, vamos olhar as outras alternativas para ver, né, se estão certas ou erradas. Toda vida se tece de 1000 mortes. Então aqui, ele diz que tem a antítese. A antítese, gente, são sempre duas palavras ou pensamentos de sentido contrário na mesma frase. Então aqui eu tenho a vida e eu tenho morte. Então sim, ocorre uma antítese sim dentro ali do mesmo período, tudo bem? E ele entregou hoje a alma a Deus, um eufemismo, né? Por que é um eufemismo? É quando a gente minimiza uma situação ruim. Então eu falo assim, partiu dessa para uma melhor. Então eu quero dizer que a pessoa faleceu, né? Aí eu falo, ele entregou hoje a alma a Deus. Entregou a alma a Deus, eu também quero dizer, eu estou minimizando uma situação de falecimento, de morte. Então, sim, acontece um eufemismo aqui. A alternativa do nosso exercício, que está, né, errada, não é uma metáfora, é uma hipérbole. Alternativa C. Achou difícil? Achou fácil? Comenta aí para mim, o que você achou?
certo? Exercício número 2, olha lá, VUNESP, já logo na nossa cara, dando um tapa aqui na nossa face, olha só. No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada metáfora, hipérbole, hipérbato, anáfora ou antítese. Gente, toda vez que nós olharmos e observarmos palavras que exercem um contraste, ó, o mínimo com o máximo, existe aqui sempre uma antítese, tudo bem? São essas ideias opostas dentro de um mesmo período. Então, sempre observe isso, ó. Dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. O dia estava escuro, mas minha alma estava clara, sabe assim? Então, sempre que tem esses conflitos, essas ideias opostas no mesmo lugar, né? Essas ideias e pensamentos contrários no mesmo lugar, no mesmo período, tipo vida e morte, mínimo e máximo, você já pode procurar ali a opção da antítese, beleza? Então, só para ajudar, porque isso daqui não é questão para você perder tempo, é questão para você ganhar tempo. Então, você bate o olho e você já procura a alternativa correta. Então, olha lá, tem ali a metáfora, né? O que é metáfora? É quando eu designo a um objeto, né? Quando eu designo a um objeto uma qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto. Então, eu digo tipo o contrário daquilo, tudo bem? Ele tem vontade de ferro, então é uma vontade muito forte, é uma metáfora, né? Então, eu quero passar uma semelhança entre estes objetos. A hipérbole, nós vimos que é o exagero, certo? O exagero, falei 1000 vezes. O hipérbato, eu tô só passando aqui nas figuras de linguagem só para vocês irem relembrando, tá? Mas você tem que assistir a aula, que é só a resolução, por isso que eu gosto de falar um pouquinho sobre cada uma, mas eu gosto sempre de deixar tudo bem detalhadinho. O hipérbato é quando acontece uma inversão, vou até colocar aqui, isso é um I, tá, gente? Deixa eu riscar, vai. Inversão. Tudo bem? O hipérbato, lembra sempre do hipérbato como uma inversão da ordem natural das palavras numa oração. Sabe quando a gente escuta o hino? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Então tá tudo fora de ordem, né? E isso é para gerar, claro, um efeito de sentido, não é um erro. A anáfora que tem aqui, ó, a anáfora, ela é a repetição de uma palavra ou de um grupo de palavras, para gerar também um efeito de sentido. Então, por isso que muitas vezes você pega uma música e tem a repetição lá. Sabe aquela música, oh meu Deus, vou entregar a idade aqui, por você, Por você, como que é, gente? Ai, eu já tô ficando velha, entreguei a idade e já tô ficando velha pra esquecer essa música. por você eu ficaria rico no mês, por você eu dormiria de meia pra virar... é um talento só. Então, essa repetição de por você é considerado uma anáfora, beleza? Isso acontece no poema, isso acontece na música, pode acontecer em qualquer tipo de texto, beleza? A alternativa correta do nosso exercício, a alternativa E de antítese, as ideias opostas ali, ideias contrárias, beleza? Meu Deus, professora, agora que eu chorei aqui, olha só, exercício número 3, ITA, exercício número 3 do ITA, que vocês tremem, choram, espumam pela boca, desmaia, vomita, não entendo, porque não tem nada disso, quem aprende conteúdo resolve qualquer prova, vamos lá. Em qual das opções há erro de identificação das figuras? Ou seja, é um exercício muito parecido com aquele primeiro que nós fizemos, tudo bem? Então vamos lá. Um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. Aqui ele está falando um eufemismo. Quando eu falo adormecer no derradeiro sono, o que eu quero dizer, gente? Isso mesmo, anjo, minimizando a situação de morte. Então ele fala, um dia hei de ir embora para onde? Para o céu, né? Adormecer no derradeiro sono. Então eu estou minimizando uma situação, é um eufemismo, beleza? A neblina roçando o chão cicia em prece. Ele fala que aqui ocorre uma prosopopeia. Todo mundo lembra o que é prosopopeia? É a personificação de um ser, um objeto inanimado. Eu dou como se eu desse características de uma pessoa. Então eu falo aqui, a neblina roçando o chão cicia em prece. Como assim ela entra em prece? A neblina consegue fazer uma prece, gente? Orar, rezar? Não. Então eu estou dando características de uma pessoa. Estou personificando, então sim, ok, tá correto. Prosopopeia e eufemismo ali na A, tudo bem? Letra C. Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Aqui ele fala que ocorre uma silepse de número.
Tudo bem? A silepse, gente, é como se fosse um erro proposital. Então, ela pode ser de número, pode ser de pessoa. Eu viro e falo assim, a gente vamos no cinema. Quando eu quero gerar um efeito de sentido, obviamente você não pode fazer isso na sua redação, mas é uma figura de linguagem que você pode recorrer para gerar um efeito de sentido cômico no texto. Então, ele fala que aqui ocorre essa silepse de número, mas eu não vejo nenhum erro aqui de concordância, né? Ó, já não são tão frequentes não tão, são frequentes, os passeios noturnos, então aqui tudo no plural bonitinho, na violenta Rio de Janeiro. Mas ele fala que a Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro, né, na violenta Rio de Janeiro, está violento, então ele está dando uma ideia de personificação, ele está personificando o Rio de Janeiro, certo? Tá falando como se o violento rapaz bateu no outro rapaz, né? Então, eu estou dando uma característica humana de pessoa para uma cidade, logo, ou um estado, né? Não sei. Então, nesse caso, que seja cidade, né? Aqui ocorre uma prosopopeia. Eu vou até aqui, ó, vou puxar até a setinha aqui para não precisar escrever tudo, beleza? Prosopopeia. Então, provavelmente essa é a alternativa incorreta. Estão vendo que essa é a alternativa do exercício que está com a figura errada, né? Incorreta. Vamos lá. E fria, fluente, frouxa, claridade, flutua. Existe aqui uma aliteração. A aliteração, gente, é a repetição constante de, por exemplo, consoantes, né? Ó, fria, fluente, frouxa, flutua. Então, essa repetição constante de consoantes eu chamo de aliteração. Se for uma repetição constante de vogais, aí o nome é assonância, tá? Fica a dica aí para vocês. A assonância é a repetição constante de vogais, beleza? E a aliteração, repetição constante de consoantes. E letra E, ó sonora audição colorida do aroma. Olha que bonito isso. Sinestesia. Sinestesia, gente, é o sentido. É como se eu estivesse sentindo algo, né? Eu falo assim, ó, falou com uma voz aveludada, né? Então, ó, sonora audição colorida. Então, é como se eu desse um sentimento, um sentido. É quase como se eu sentisse fisicamente aquilo, tudo bem? Sim, ocorre uma sinestesia. Correta alternativa do exercício, né? Alternativa C de caramba, que fácil. Ah, professora, você também acha fácil? Não é fácil. É fácil sim, que eu falo que é fácil. Você tem que me respeitar, tem que entender que é fácil, que eu tô falando que é fácil. Olha lá, as figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos para dar maior valor expressivo à linguagem. No trecho, tu és a chuva, eu sou a terra, predomina a figura denominada, letra A, onomatopeia, hipérbole, metáfora, catacrese ou catácrese, né? Eu já vi professores falando das duas formas, então eu vou falar das duas formas também, né? Porque eu não vou excluir ninguém do grupo. E sinestesia. Onomatopeia, todo mundo lembra? Onomatopeia é a reprodução gráfica do som. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Miau, miau, não é verdade? O pombo, prrr, né? Nossa, professora, você fez um pombo na aula. Eu fiz, gente. Eu não tenho muita dignidade, eu posso fazer o que eu quiser, então me deixa. Olha só, tu és a chuva, eu sou a terra. Não estou vendo onomatopeia aqui, então não. Hipérbole, o exagero. Existe exagero aqui? Tu és a chuva, eu sou a terra. Também não vejo nenhum exagero de ideias, certo? Metáfora, opa, existe uma metáfora, né? Eu estou dando, né, a um objeto ou uma pessoa características de outra, né? Como se fosse uma semelhança. Então, eu tô falando tu é chuva, eu terra. Olha só que romântico, que sensualidade rolando aqui. Então, pode ser que essa seja a nossa alternativa. Vamos olhar as outras, né? Perdão. A catacrese ou catácrese, né? É um tipo de metáfora, tá, gente? Mas é uma metáfora, só para você não confundir, que já foi absorvida pela língua portuguesa e pelos usuários, os falantes do idioma. Então eu falo assim, ó, braço da poltrona, virar a garrafa de cabeça para baixo.
sabe? Braço da poltrona. A gente como isso já foi colocado no nosso idioma, a gente quase que não tem uma outra palavra para aquilo. Como que você chamaria o braço da poltrona? Fica até estranho de falar o apoio da poltrona de colocar o braço, você entende? Então isso é a catácrese ou catacrese, ok? É um tipo de metáfora, mas muito específica porque ela já foi familiarizada no nosso idioma. Ninguém usa esse tipo de oração aqui, não é familiarizada, é uma metáfora mesmo mais pontual, beleza? E sinestesia, como todos nós já sabemos, a gente viu ali no último exercício, é o sentido, né? Sentir, a sinestesia é quase que você sentir fisicamente a sensação. Então não, a alternativa correta do nosso exercício é metáfora, beleza? Bora para mais um? Bora para o último? Então vamos lá, olha só. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito de duas visões antagônicas. Outra professora, que coisa mais bonita! Saio do hotel com 4 olhos, 2 no presente, 2 no passado. Lembra que eu falei lá, eu acho que se não me engano, no exercício 2? Sempre observar ideias ali de oposição, ó. Saio do hotel com 4 olhos, 2 no presente e 2 no passado. 2 no presente e o conflito com o passado. Então, o que a gente já cai de cara aqui, muito provavelmente vai ser a nossa alternativa, tem que ter antítese aqui, ó. Antítese. Vamos só verificar as outras? Metonímia. O que é metonímia, gente? É empregar um termo no lugar do outro, desde que haja ali uma relação de sentido entre eles. Então, eu falo assim, lerei Machado de Assis. Você não pega Machado de Assis e lê. Machado de Assis não vai levantar a camiseta para você, girar e você vai ler ali uma tatuagem, a obra dele no corpo dele. Não, você pega o todo pela obra, né? Então, lerei Machado de Assis, você vai ler a obra de Machado de Assis. Então, isso é uma metonímia, tudo bem? Beleza. Catácrese ou catacrese, que eu já falei anteriormente, né? É um tipo de metáfora, só que já dentro da nossa língua, então tá tudo certo, a gente já sabe que não é ali. Letra C, hipérbole. Hipérbole nós já vimos, é o exagero, né? Falei 1000 vezes, chorei um rio, não é mesmo? É mesmo. Então a gente já sabe que também não ocorre a hipérbole aqui. Antítese, que são as ideias opostas, então temos ali, né, a antítese presente e passado, e o hipérbato, que nós já vimos também, que é a inversão, né, das palavras, da ordem sintática, né, ao invés de falar sujeito, verbo e complemento, eu inverto toda a ordem para causar um pouco de confusão na mente do meu leitor, mas não estando errado, tudo bem, gente? Isso iria acontecer bastante no barroco, hein? Fica a dica aí para vocês. Então é isso, letra D, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado, não deixe de seguir o meu Instagram, olha que pessoa bonita, maravilhosa aparecendo aí para você, olha que sorriso encantador. Então entra lá na nossa fanpage também do Facebook, eu posto muitas dicas lá para vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, e as inscrições do nosso novo curso já estão abertas, então não deixe de conferir, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau!